Olá, eu sou o Padre Air José. Mais uma vez estou aqui para levar até você uma reflexão da Palavra de Deus, sempre fruto da ação do Espírito Santo na vida de todos nós. Aliás, a Palavra de Deus ela deve ser lida sempre na perspectiva da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente pensa assim, a gente tem um pouco mais de discernimento e sabedoria que são próprios, lógico, da Palavra de Deus, mas para pensar e discernir aquilo que nós estamos lendo. Neste dia de hoje, eu gostaria de trazer para você uma reflexão a partir de um trecho que eu até traria de maneira proposital, porque nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. E essa passagem bíblica, ela nos ajuda a entender um pouco a questão da ganância, da avareza, do acúmulo, aquilo que normalmente acontece conosco, mas que nem sempre a gente tem um olhar desta maneira sobre esses fatos. Por exemplo, o texto bíblico diz de um homem que construiu um grande depósito para colocar a sua colheita. E assim ele fez. O problema é que a colheita, de fato, foi vindo de maneira próspera e ele não sabia o que fazer com isso. Tanto que ele disse, eu vou construir mais depósitos, para quanto mais depósito, mais coisas, mais colheita eu posso colocar ali dentro. E ele disse, olha, por causa disso eu vou poder viver a minha vida tranquilo sem me preocupar com absolutamente mais nada. Isso me basta. Acontece que ele não contava com a ação de Deus nesse momento. E é aquilo que Deus disse a ele, olha, se de fato isso te basta, a mim não. Porque a mim basta um coração que de fato seja generoso com aquilo que tem. E no entanto, o que Deus fez? Tirou desse homem a vida, de acordo com a parábola, justamente para que ele entendesse tudo aquilo que ele construiu até agora não teve sentido, porque ficou para uso pessoal, como se todas as coisas de fato fossem dele. E é aí que para mim entra um pouco a nossa reflexão sobre a questão da graça de Deus, que nós já refletimos no início desse mês. Às vezes nós temos que aprender, até mesmo com as dificuldades da vida, a viver plenamente essas coisas, compreendendo que a graça de Deus, ela não é algo que nós vamos conquistando de acordo com as coisas que nós vamos ganhando ou acumulando. E a gente acaba perdendo-se em tudo isso. Porque hoje, mesmo em situações de pobreza, de crise, é muito fácil você ter as coisas, você acumular coisas. E quando você vai vivendo isso, você vai perdendo algumas referências que são, eu diria, essenciais para entender a ação de Deus na nossa vida. Quanto mais nós acumulamos, nós vamos enchendo o nosso coração daquilo que de fato não é tão necessário para nós. Inclusive, hoje em dia, há muitas comunidades que procuram viver plenamente a questão da partilha, da solidariedade entre os seus membros. Justamente para dizer, não há necessidade desse acúmulo desenfreado que às vezes nós vivemos. Às vezes compramos até por impulso. E há até mesmo hoje diagnósticos de doenças de pessoas que compram porque precisam comprar, como se a referência da vida delas estivesse justamente aí. Quando nós pensamos na palavra de Deus, é muito importante que essa referência não seja a nossa. Não com medo de que amanhã nós vamos morrer e não vamos aproveitar aquilo que nós conseguimos construir. Não é nesse sentido. Mas é saber que estas coisas, diante de Deus, elas devem obrigatoriamente serem relativas. Elas não podem tomar lugar, ou melhor, não podem tomar o lugar de Deus. E às vezes isso acontece muito facilmente em nós. É muito mais fácil para mim criticar alguém que seja bilionário, milionário, porque tem isso, porque tem posses, etc, etc. Às vezes eu também, nas coisas menores que eu tenho, eu me apego a elas como se elas fossem maiores do que a ação de Deus, propriamente a ação de Deus na nossa vida. Então, por isso que é muito importante que a gente comece a refletir sobre isso, principalmente estando nesse tempo da Quaresma. Pensar um pouco nessa questão do acúmulo, da ganância, e às vezes nós temos isso desenfreadamente, e é ruim. Até mesmo na hora de comer, na hora de pensar, na hora de comprar, de conversar com as pessoas, nós somos o centro das atenções, nós somos o referencial. Tudo isso, traduzindo dentro da nossa espiritualidade, nos afasta da ação de Deus ou nos afasta da presença de Deus. Por isso hoje, a partir dessa
a passagem deste homem que achava que acumular o ajudaria a preservar a sua vida, vamos entender que a palavra de Deus nos diz o contrário. Quanto mais simples nós formos, até mesmo, não na compreensão da palavra, simples no nosso jeito de ser, de tratar as pessoas, de nos encontrar com as pessoas, de perceber as pessoas. Quanto mais simples também nesse sentido nós formos, mais nós vamos entender a ação de Deus na nossa vida. Eu acredito muito que o relacionamento de Jesus com os seus discípulos foi baseado nesta questão da simplicidade. Até mesmo porque os discípulos escolhidos por Jesus não foram os grandes homens da sua época. É só olhar a característica, a personalidade de cada um dos discípulos. A gente vai ver que cada um tem a sua dificuldade, o seu erro. Jesus, inclusive, chamou um dos que o traiu. É nessa perspectiva de buscar na simplicidade das coisas, no jeito de ser com as pessoas, é que esse reino de Deus que nós tanto falamos, ele vai se manifestando na vida de cada um de nós. A gente sempre ouve de Jesus que aquele que dá um copo de água para alguém, ele já naquele gesto está vivendo o reino de Deus. Não precisa mais do que isto. É necessário ter uma atitude de reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma atitude que nós temos diante para com as pessoas. E eu acho que isso é fundamental para a gente entender a nossa espiritualidade. Eu não devo buscar uma realização pessoal nas coisas que eu tenho. A gente sabe que é difícil isso. Nós vivemos até numa sociedade que exige, pelos meios de comunicação, que a gente compre, que a gente tenha, porque a nossa felicidade está justamente baseada nisso aí. No que eu vou comprar, no status que eu vou ter. Eu preciso disso. É isso que vai te realizar enquanto pessoa. Até mesmo na formação dos filhos. Muitos pais acabam fazendo isso e colocando na cabeça dos filhos que ele tem que escolher uma profissão que lhe dê dinheiro, que lhe dê status, que lhe dê capacidade de um futuro certo e feliz. Até mesmo de passar por cima de alguns valores. O importante é você ter, porque na sociedade é assim que funciona. O que nós temos que, eu até diria, uma palavra antiga, que combater é justamente esse pensamento. Nós não podemos depositar o que somos, a nossa personalidade, caráter, valores, naquilo que nós temos, porque tudo isso passa, inclusive a nossa própria vida. Assegurarmos-nos de que, de fato, nós queremos ter esse encontro precioso com Deus, mas livres e despojados daquilo que somos, daquilo que temos. E o que nós somos, nós levaremos para Deus. E assim, claro, pense a partir dessa reflexão em tudo aquilo que você pode ser para as pessoas, depositando em Deus e confiando nele como a referência da sua vida. E é assim que a gente consegue entender, como eu disse lá no início da nossa reflexão, como deve ser a ação de Deus na nossa vida. É isso que a gente apresenta e eu espero que essa reflexão te ajude a entender tudo isso. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.